Queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Pastor Alain Miranda, saudação de paz a todos aí. Eu vou sair agora para almoçar, mas antes eu ia gravar esse vídeo depois, mas resolvi gravar esse vídeo agora, rapidinho. Eu acabei de ver uma postagem de um pastor conhecido que foi muito usado por Deus nesse Brasil, edificou muito a vida de muita gente, inclusive a minha vida com as suas pregações. Hoje está vivendo uma decadência no seu ministério, na sua vida ministerial, e nesses últimos dias aí teve um problema de saúde devido a muitas coisas, e uma delas, uso de drogas. E é um pastor. E aí eu resolvi gravar esse vídeo rapidinho para dizer aos irmãos o seguinte: nós estamos vivendo um tempo da igreja de uma decadência espiritual. Nós estamos vivendo um tempo da igreja em que o diabo ele não tem mais tirado as pessoas da igreja, ele não tem mais arrancado as pessoas dos seus cargos, das suas posições, mas o diabo tem feito as pessoas se autodestruírem com os seus cargos, com suas posições. Como assim, pastor? Nós temos cometido um grande erro. Eu digo nós, que eu também sou pastor, que eu também prego o evangelho, que eu também sou um líder consagrado a pastor pela convenção. Apesar de ser novo, tenho 28 anos de idade, mas prego o evangelho desde os meus 14 anos. Sou um crente nascido de berço e criado no evangelho. Com 9 anos de idade eu conheci realmente quem é Deus, eu tive minha primeira experiência pessoal com Deus. Então eu sei quem é Deus, eu sei o que Deus é capaz de fazer, conheço os princípios de Deus, as leis de Deus. Nós temos vivido um momento de crise sobre a liderança brasileira, e eu estava agora, no início do ano, fazendo uma conferência no Rio de Janeiro, na região serrana, e eu estava conversando com um pastor amigo meu exatamente sobre isso. O quanto os líderes e os filhos dos líderes têm sofrido, porque as pessoas têm uma ideia de que o pastor ele é um super-homem. Eu não sou pastor de igreja, eu sou um pastor itinerante, congrego numa igreja, tenho o meu pastor presidente, sou consagrado a pastor, mas não tomo conta de um rebanho, vivo pelo Brasil, pregando, fazendo conferência. E nós temos vivido esse tempo de que as pessoas criam uma imagem como se a gente fosse super-homem, como se a gente fosse super-deus, como se a gente fosse impecável, como se a gente fosse alguém que não tem problema familiar, que não tem problema financeiro, que não tem problema emocional, que não tem problema espiritual. E nós estamos vivendo um tempo da igreja onde as pessoas estão morrendo porque elas não têm ninguém para se abrir, por vários motivos. O primeiro motivo é que a pessoa não quer quebrar o orgulho dela e dizer: não, eu sou falho, eu sou humano e eu preciso de ajuda. Essa é a primeira verdade. A pessoa não quer reconhecer que ela também é humana e precisa de ajuda. Ela quer sempre passar aquela imagem de que ela está bem, de que está tudo certo, de que ela não tem problema. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que até Jesus um dia ele ficou angustiado até a morte. Até Jesus um dia chamou os seus discípulos para ir com ele orar, chamou Pedro, Tiago e João à parte e disse: olha, eu estou profundamente angustiado, eu quero que vocês orem por mim, eu quero que vocês me ajudem em oração, eu vou ali conversar com meu pai, vocês ficam aqui intercedendo. Para a frustração de Jesus, os discípulos dormiram, e não querendo defender os discípulos, mas talvez eles dormiram por causa da carga espiritual, da pressão espiritual que Cristo estava sofrendo naquele momento. Eles não suportaram aquela batalha e veio
veio o cansaço sobre eles. Tanto é que você não vai encontrar nenhuma outra passagem na Bíblia onde os discípulos dormem em alguma ocasião, algum evento, alguma conferência, alguma pregação de Jesus, a não ser nesse momento que Jesus chama os três para orar com eles. Por quê? Porque eles estão angustiados, eles estão profundamente sentindo a carga do que Jesus está passando naquele momento, a ponto de Jesus dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Então Jesus sentiu o peso da responsabilidade que ele estava vivendo naquele momento, mas ele disse: todavia, seja feita a sua vontade. Então Jesus, naquele momento, ele pede um apoio aos seus discípulos. Jesus, irmão, Filho de Deus, Todo-Poderoso, que não teve pecado, que cresceu santo, nasceu santo, cresceu santo, viveu santo, morreu santo, ressuscitou santo, continua santo, vai voltar para buscar uma igreja santa, porque ele é sempre santo. Mas ele, na carne, sentiu a dor, sentiu um momento de angústia, de sofrimento, e Jesus, em momento da sua dor, ele compartilhou com seus discípulos, pedindo ajuda em oração. Então escute o que eu vou lhe dizer. Quebra esse sentimento de superioridade e aprenda que mesmo você sendo pastor, cantor, pregador, líder, você é uma pessoa dotada de limitações. E você sendo uma pessoa dotada de limitações, você precisa de ajuda espiritual. Se está com problemas emocionais, existem psicólogos, psiquiatras, existem pessoas que podem te ajudar. Seus filhos não são super-homens, seus filhos não são super-crentes. Você, apesar de ter um chamado de Deus específico, isso não te faz um super-homem. Jesus não chamou super-homens, ele chamou homens, sabendo que esses homens eram sujeitos a falhas, sujeitos a passar por algum momento de turbulência na vida. Todo líder um dia já teve vontade de desistir, já teve vontade de parar, já teve vontade de não pregar mais, de não cantar mais, de não exercer ministério mais. Isso faz parte da caminhada por causa do peso, da responsabilidade daquilo que nós enfrentamos no ministério. Então nós temos vivido isso. As pessoas não querem quebrar esse orgulho que elas querem passar, uma impressão de que elas são ali fortes, que foram chamadas, que não desistem. E eu realmente não deve desistir, mas você precisa entender que você é humano, que você precisa de ajuda, que você precisa de pessoas. E aí eu aproveito para fazer um apelo, você que é evangélico, que está ouvindo esse vídeo agora, ao vivo comigo, ou vai ouvir depois que eu vou deixar ele salvo aqui, você precisa passar a interceder por quem Deus colocou como liderança sobre a sua vida. Ore pelo teu pastor, ore pelos filhos do teu pastor, ore pela esposa do teu pastor, ore pelas pessoas que Deus colocou para ajudar você, porque muitas das vezes gastam tempo delas resolvendo os seus problemas e esquecem dos problemas da casa dele, da vida dele, da pessoa dele. Esquecem de resolver a sua própria vida, gastando tempo para resolver a vida de outros. E por causa disso, nós estamos vendo um tempo de desgaste espiritual. Desgaste. Tenho visto muita coisa louca acontecendo nesse meio evangélico, principalmente com as lideranças. Ontem eu assisti um vídeo de um profeta chamado T.B. Joshua, que eu admiro muito, que é um profeta africano, e que já Deus lhe deu muitas revelações de coisas que aconteceram, inclusive da situação do Irã, e ele estava dizendo: olha, nós estamos vivendo um tempo em que e esse tempo, a partir do ano de 2020, é que muitos líderes vão querer desistir. E antes de eu ver esse vídeo dele, quando ouvi a palavra dele que foi liberada no final de dezembro, eu vi que isso é uma verdade, porque eu já tenho presenciado isso com alguns líderes que estão querendo deixar o ministério, não quer saber mais de pastorear, está gerando uma crise. E qual é a situação que nós estamos vivendo hoje? É que nós estamos precisando no Brasil de pastores que pastoreiam pastores. E os pastores também precisam de palavra, precisam de incentivo. Eu
glorifico a Deus porque tem aí o pastor Silas Malafaia, por exemplo, que ele tem a Slavec, ele tem várias escolas de liderança. Tem o Tiago Brunet, pastor Tiago Brunet, que é um coach evangélico muito conhecido no Brasil, tem organizado todo ano a Casa de Destino, inclusive esse ano, querendo Deus, eu vou participar lá em São Paulo, onde ele realiza todo ano essa Casa de Destino, que são palestras de líderes influentes em todo o mundo, que tem influenciado uma geração que tem uma palavra que consiga vir de encontro à nossa necessidade. O problema é que às vezes a gente está tão envolvido, e a gente vai dando alimento, quando na verdade a gente está vivendo uma escassez. E você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tem mais, você não pode dar. Então, precisa-se de líderes que cuidam de líderes. Mas, em contrapartida, estava conversando com uma cantora amiga minha, agora, que é muito amiga minha, da minha esposa, estava dizendo para ela, o grande problema do Brasil, não sei se é do mundo, porque eu não rodo o mundo, mas do Brasil, é que as pessoas não olham as outras como seus semelhantes. As pessoas, se você chega para alguém hoje para falar das suas fraquezas, das suas limitações, eu não estou falando de pecado, gente, porque fraqueza não é só pecado. Às vezes você está fraco na fé, você não quer orar, você não quer mais ler a Bíblia, você não quer jejuar, você não está em pecado, mas você perdeu o prazer pelas coisas de Deus. E às vezes você chegar para alguém e falar uma coisa dessa, a pessoa, ao invés de pegar isso e dizer assim, não, vamos embora, vamos levantar, vamos caminhar, vamos para o monte, vamos para a vigília, vamos para a minha igreja, vamos orar em casa, vou fazer uma campanha aqui com a sua família. As pessoas, ao invés de pegar isso e dizer assim, não, vamos nos unir em oração, você vai vencer isso, você vai dar a volta por cima, isso é uma fase, você vai vencer. Não, as pessoas pegam as suas fragilidades como uma arma para acabar de arrebentar a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, ao invés de ser parteiras, elas se tornaram coveiras. Como assim, pastor? Porque a parteira ela ajuda a gerar e o coveiro é aquele que ajuda a enterrar. Nós estamos mais cercados de pessoas que querem nos enterrar do que de pessoas que querem nos ajudar a se reerguer, a se levantar, a se colocar de pé. A minha oração é que nós temos vários tipos de amigos. Existem os amigos íntimos. Quem são os amigos íntimos? Aqueles que torcem por você, aqueles que estão por você, aqueles que lutam junto com você, aqueles que acreditam no seu sonho, é aqueles que correm atrás, é aquele que fica feliz quando você conquista. Esses são seus amigos íntimos, é aquele que você pode contar o teu sonho para ele, que ele não vai ficar com inveja, que ele não vai querer realizar o sonho no seu lugar, que ele vai torcer, que ele vai lutar, que ele vai investir, que ele vai correr atrás. Onde ele vê uma oportunidade, ele vai te incentivar, ele vai te ajudar. Mas em contrapartida, nós temos muitos colegas que são constituintes e camaradas. São aquelas pessoas que estão ali por elas e não por você. Quando você é útil, você é bem-vindo. Quando você não é útil, ela vai procurar alguém que é mais útil e vai te abandonar e vai te deixar de lado. Inclusive, algumas delas vão ouvir o teu sonho e ainda vão querer realizar o seu sonho na vida delas sem você por perto. Então, nós estamos vivendo esse tempo onde a gente tem dificuldade de ter amigo de verdade. Mas fique tranquilo, o Espírito Santo de Deus, ele não desistiu de você. Ele não abriu mão de você. Ele não desistiu da história que ele tem para a sua vida. E eu admiro quando alguém tem coragem de abrir o seu coração. E, queridos, nem tudo é pecado, nem tudo é demônio, nem tudo é espiritual, como as pessoas dizem. Tem coisa que é natural. A gente tem que entender que nós vivemos em um mundo onde as pessoas são humanas e humanos falham. Quando Deus te escolheu, ele sabia que correria o risco de você uma hora querer desistir. Quando Deus te escolheu, ele sabia que correria o risco de uma hora você querer parar. Quando Deus te escolheu, ele sabia que a qualquer momento da vida você poderia passar por uma crise de identidade, por uma crise emocional, por uma crise financeira, por uma crise familiar, seja qual for a crise. E Deus não está aqui para te apontar e te condenar. Eu sempre digo que quem acusa é Satanás, e toda pessoa que tem um espírito de acusação trabalha para o diabo. Porque Deus, na verdade, o Espírito Santo de Deus, ele confronta a gente. E através desse confronto, a gente reconhece que precisa mudar.
ele nos faz enxergar os nossos próprios erros para que a gente mude. Isso é Espírito Santo. O Espírito Santo não te acusa, porque para acusar já tem o diabo e a consciência. Ele só te confronta. E quando você decide mudar, ele estende a mão e te ajuda a ficar de pé. Ele te estende a mão e te ajuda a vencer. Ele te estende a mão e ajuda você a sair desse buraco, desse charco de lodo, dessa vida que você está vivendo. Ele te ajuda a se reerguer e ficar de pé. Então, o Espírito de Deus, deu uma pausa aqui, aí eu esperei voltar à conexão, ele sempre está ali para te fazer reconhecer e te levantar. E o que a gente precisa é abrir o coração. Para Deus, sim, o Espírito Santo também, mas peça a Deus para que te dê um amigo, pelo menos um. Se você tiver um, você já é uma pessoa abençoada. Peça a Deus para que te dê um amigo, pelo menos um, que seja íntimo. E Deus tem, sempre vai ter alguém. O amigo íntimo é aquele que te fala a verdade, é aquele que te mostra os seus erros, é aquele que não tem medo de falar com você, porque ele torce pelo teu sucesso. E quem torce pelo seu sucesso não quer te ver errar, não quer te ver cair, não quer te ver fracassar, não quer te ver, quebrando a cara. Eu vou dizer algo para vocês da minha vida pessoal. Durante muito tempo, a minha esposa sempre me confronta, fala, e ela fala o que tem que falar. E às vezes eu falo, rapaz, essa mulher é enjoada, essa mulher é chata, essa mulher fica no meu pé, essa mulher fica enchendo a minha paciência. Essa mulher tem hora que só Jesus na vida dela. Só que é o amor. Minha esposa me ama, ela quer me ver bem. Às vezes na correria da vida tem coisas que a gente não enxerga, mas que alguém que está do nosso lado e que nos ama de verdade enxerga. Por que às vezes a gente tem pai e mãe como pessoas chatas? Porque pai e mãe são pessoas que querem ver o seu bem. Eles não querem ver você cair no mesmo erro que eles, não querem ver você tropeçar no mesmo lugar que eles tropeçaram, e você tem ele como chato, quando na verdade ele quer o seu bem. Então, gente, que Deus tenha misericórdia dos líderes, dos pastores, dos pregadores, dos itinerantes, da igreja brasileira. Essa crise que tem tomado conta da igreja, pastores se suicidando, pessoas desistindo do ministério. Gente, nós estamos perto do fim. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Então não vamos nos apostatar da fé. Vamos permanecer firme, constante, orando. Eu sei que não está fácil, mas permanece, continua buscando, continua orando, jejuando, mantendo o seu relacionamento com Deus, que Ele vai segurar a sua mão e não vai deixar você cair. E quando você souber de alguém que está desfalecendo, que está caindo, antes de você julgá-lo, procura saber o que está acontecendo, estende a mão e levanta. Deus não te chamou para pisar, para massacrar e para jogar ninguém na cova. Você foi levantado por Deus para levantar outras pessoas, estender a mão e colocá-las de pé. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, abençoe o seu dia. Se você puder, compartilhe esse vídeo com mais alguém, ele vai ficar no meu story aí. Copia lá e põe no seu story, minha rede social é aberta. Eu acredito que vai abençoar a vida de outras pessoas. E também, possivelmente, vou postar no meu Facebook, Alain Miranda. Compartilhe, tenho certeza que vai abençoar a vida de muita gente. Forte abraço, Deus abençoe o seu dia, fiquem com Deus.